Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Os que trouxeram Bíblia, sendo possível, abra na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1 e o versículo de número 16. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1 e o versículo de número 16. Encontraram? Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Eu quero pregar essa noite sobre o Evangelho de Cristo. Amém? Glória a Deus. Em pé como estamos, estou indo bem antigo, bem assim. Deus olhando do céu, para a terra não viu nenhum justo sequer. Até mesmo os seus seguidores lhe abandonaram, perdendo a fé. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. A porta é Jesus. A porta é Jesus. A mulher que adulterasse na lei de Moisés deveria ser morta. Levaram adiante de Cristo neste mesmo ato, ele era a porta e ela passou. E ela passou. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. A porta é Jesus. A porta é Jesus. Vivíamos sempre caídos, perdidos por causa da transgressão. Jesus tirou-nos da rede, caindo à parede da separação. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. A porta é Jesus. Vivíamos louvando junto os ídolos do mundo de condenação. Deus viu nossa necessidade, de boa vontade estendeu-nos suas mãos. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. A porta é Jesus. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Meus amados e muito queridos irmãos, na verdade eu ainda pensei essa noite, pode sentar, obrigado. Eu pensei essa noite em não ministrar a palavra do Senhor, mas veio ao meu coração o desejo de ministrar depois que estava aqui. Às vezes o nosso dia a dia tem coisas que nos tiram um pouquinho do sério e dá um desequilíbrio, né? E de ontem à tarde até hoje, para mim foi uma situação assim, que eu sou uma pessoa que eu gosto de ter muito trato sério e responsabilidade. E quando as pessoas não têm comigo, me deixou bastante zangado, porque eu aprendi no Evangelho de Cristo que o nosso dizer é sim quando sim e não quando não. E o que passa disso é procedência maligna.
Mas, diante do que a gente está sempre atualizado, inclusive uma certa mulher na rede social essa semana disse para mim: tu dá uma tão de santo e fica na rede social, que crente é esse na rede social? Eu respondi para ela: ser cristão autêntico não é ser antissocial. Não é. As pessoas confundem as coisas, né? E a gente vê tantas coisas, e diante do que eu ouço e vou vendo e acontecendo, Deus colocou no meu coração esses textos que quero ministrar nessa noite. Subiu ao meu coração um desejo, então é aquele atual que a gente está vendo, o Evangelho de Cristo. Que tem muitas pessoas que dizem que o Evangelho de Jesus veio facilitar, e o Evangelho de Jesus não veio facilitar nada. O Evangelho de Jesus veio oferecer perdão para o pecador, salvação, vida eterna, vamos ver aqui, mas nada está fácil assim não. Por que não está? Porque eu costumo dizer que seguir o Evangelho de Jesus é mais difícil ainda do que as vezes que está na lei, e eu vou te provar rapidamente. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, o Evangelho de Cristo, é necessário que eu e você creia no Evangelho. Jesus começou pregando em Marcos 1,15, diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crer no Evangelho. Aí tem pessoas assim: mas eu também creio. Aí Tiago escreveu 2,19: tu crê que só há um Deus? Faz bem, até os demônios creem. Aí as pessoas acrescentam: mas não obedece. Só que esse mais não obedece não está na Bíblia, tá? Só está assim: se tu crê que há um Deus, faz bem, até os demônios crê que estremece. Até aí diz, mas não obedece, não tem na Bíblia. Isso é um acrescentamento, as pessoas acrescentam, está no livro de acrescentares, né? As pessoas põem lá. Porém, porque o diabo sabe da existência de Deus, ele conhece Deus, ele sabe que Deus existe, sabe quem Deus é, então ele crê. Agora, é um crer sem a obediência ao Evangelho. E quando Jesus fala, crede no Evangelho, está dizendo assim: você crê e recebeu o Evangelho na sua vida, para ele ser a sua norma de regra e fé. Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é mais uma filosofia, como foi de Platão, como foi de Aristóteles, como foi de outros do passado, de Zenão, Epicuro e outros. Não, senhor. O Evangelho de Cristo é o único meio pelo qual o homem pode redimir-se dos seus pecados. É através do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em segundo lugar, o Evangelho de Cristo vem acompanhado de renúncia. Quem aceita o Evangelho de Jesus tem que estar disposto a renunciar. Tem alguns textos da Bíblia, são vários que falam sobre o que eu vou falar, mas vou citar um. Mateus 10,38. Jesus falou: aquele que vem após mim e não toma a sua cruz, não é digno de mim. Opa! Tem pessoas entendendo que tomar a cruz é colocar uma correntinha e um crucifixo aqui. Tem pessoa pensando isso. E tem outros que literalmente faz uma cruz grande, coloca nas costas. Tinha um cabo carregando até com a rodinha atrás, uma rodinha. E teve outro no lugar por aí que a cruz era ó, que estava cheia de cocaína dentro, para ele passar no meio da polícia para poder traficar. O povo é terrível. Mas cruz não é isso que a Bíblia está dizendo. Porque você vai entrar numa penitenciária e vai ver um marginal, bandido, monstro na sociedade, que já matou e está disposto a matar quantos tiver, e está com um crucifixo pendurado no peito. E a poucos milímetros daquele crucifixo tem um coração ou uma alma que está cheia de pecado, de tudo quanto não presta, porque nunca aceitou o Evangelho de fato, aceitou a religiosidade. Quem aceita o Evangelho está disposto a renunciar. E aonde eu falo que o Evangelho se torna mais pesado que a lei. O problema da lei é que na lei não tinha perdão. Alguns alcançou perdão por causa da graça de Deus, mas a lei mandava: pecou, morre. Nós acabamos de cantar um hino que a mulher que adulterasse a lei de Moisés tinha que ser morta. Se você quebrasse um mandamento da lei de Moisés, era culpado de todos. Um homem foi achado rachando lenha no dia de sábado, e era proibido trabalhar dia de sábado. Trouxeram para Moisés, mas falou: espera um pouco, Deus, o que é que eu faço com esse homem que desobedeceu e estava rachando lenha? Falou: mata ele. Meteram pedrada no cara e mataram. Essa é a lei. O Evangelho de Cristo tem perdão, tem graça, tem misericórdia.
Só que para mim andar de acordo com o Evangelho não é fácil. Você vê como é difícil andar de acordo com o Evangelho? O Evangelho de Cristo na renúncia manda eu fazer assim: se o irmão fala mal de mim, é para mim falar bem dele. Agora você está falando mal de mim, eu tenho que falar bem de você. Bendizei os que vos maldizem. É assim ou não é? O Evangelho de Cristo fala bem assim: se vocês saúdam só quem te saúda, que bem vocês fazem? O ímpio faz o mesmo. E aí eu conheço pessoas que dizem que conhecem e estão no Evangelho de Cristo, que não tem coragem de saudar nem o irmão dentro da igreja, porque não gosta, não vai com a cara do irmão. E ainda tem a cara, dizer assim, a cara de pau, dizer: eu não vou com a cara da fulana, eu não vou com a cara do fulano. Eu costumo dizer: vai com a tua mesmo. Outros falam: meu espírito não deu com o espírito. Um dos dois tem demônio, porque se for Espírito Santo tem que dar certo. Então renuncie a isso. Não é todo mundo igual eu, não é todo mundo igual a você. Nós somos diferentes, cheios de defeitos e problemas, mas quando nós temos renúncia, nós renunciamos o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa soberba, porque nós estamos dispostos a cumprir com o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho. Dá vontade de você fazer um punhado de coisa, e tem uma coisa que a gente não faz, não é porque não é homem, ou não é porque é uma pessoa capaz de fazer. Não. Você é uma mulher de fibra, de garra, e se for fazer, você faz. Você é um homem de garra, se for fazer, você faz. Você não faz, não é porque está diminuindo a tua masculinidade. Não é por isso. É porque você renunciou e está disposto a cumprir com o Evangelho de Cristo. E não é porque não dá vontade, porque a vontade dá. Tem gente achando que o camarada aceitou Jesus, ou até que é o pastor, sei que for jejuando não sei quantos dias. Agora... conversa, irmão, tu peca jejuando, tu peca orando se tu não vigiar, porque o pecado está espreito, e a nossa alma, a nossa natureza terrena é pecadora. Agora eu e você tem que ter a disponibilidade, ou a disposição, ou a determinação de não pecar. E quando eu determino que eu não quero o pecado, então eu tenho que renunciar. Vontade de fazer um punhado de coisa que não presta dá, mas eu renuncio, não é por causa das Assembleias de Deus em Rondônia, não é por causa da placa tal, ou do estatuto tal, ou da lei tal, ou por causa da certidão de casamento da minha esposa, não. Eu renuncio o pecado porque eu encontrei o Evangelho de Jesus Cristo, e o Evangelho de Jesus é renúncia. Isso é cruz. Tomar a cruz e seguir não quer dizer carregar um pedaço de madeira nas costas. Tomar a cruz e seguir é morrer para os seus desejos, é morrer para as suas paixões, ou, no caso literalmente, se for preciso, morrer na morte mais humilhante que existe, morte de cruz. Era o meio de execução mais aterrorizante dos dias de Jesus. Mais aterrorizante era a cruz. E o discípulo tinha que estar disposto a morrer na cruz por Jesus Cristo, mas não negar o Evangelho. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Quem está entendendo, dê um glória a Deus. Terceiro lugar, o Evangelho de Cristo traz aflições. Agora, encher uma onda de uma mensagem da fé cristã, da fé evangélica, que você está por cima da carne seca, que você é cabeça, você não é cauda, que você é filho do rei, então você não pode sofrer, não pode passar por isso, não pode passar por aquilo. Esse não é o Evangelho de Cristo, não. Esse é o Evangelho egocêntrico, esse é o Evangelho humanista. O Evangelho cristocêntrico é assim. João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Oh, glória! Esse é o Evangelho de Cristo. Importa passar por aflições. Eu costumo dizer que seguir o Evangelho não é para qualquer um. Seguir o Evangelho de Cristo não é para gente frouxa. Seguir o Evangelho de Cristo não é para gente mole, é para gente de garra, de fibra, de caráter, de vergonha, para pessoas de propósito, que quer, sabe o que quer e não abre mão enquanto não alcançar aquilo que quer. Passe o que passar. Está ruim? Mas estou com Jesus, eu vou vencer. Está difícil? Mas eu estou com Jesus, eu vou vencer. Está enfermo? Eu vou vencer a enfermidade. É financeiro? Vou vencer o problema. É conjugal? Eu vou vencer. É familiar? Vou vencer. Seja onde for ministerial, eu vou vencer. Mas de Jesus eu não abro mão. Posso perder tudo, menos Jesus.
Esse evangelho de vida fácil, eu não sei onde eu arrumar esse evangelho. Hoje tem crente fazendo pirracinha. Só falta você dar uma chuquinha para ele. Deus vai ter uma chuquinha espiritual. Né? Fazendo pirracinha. Eu sou pai de 4, meu irmão. Minha mais velha, quando estava da idade da Milena por aí, para 3, 4 anos, fez pirraça na minha frente, sapateou, arranquei da cinta, dei umas 2 puxadas, nunca mais sapateou na minha frente. Filho pirracento, se ele tem um pai de verdade, cai na cinta. Se você está fazendo pirracinha aí, a cinta de Jeová vai te pegar. Deus não aceita filho pirracento não, ele é um bom pai. Ele diz lá em Hebreus 12, versículo 11 a seguir, que filho há que o pai não corrige? E se o filho está sem correção, não é filho, é bastardo. E todo pai que ama o filho, corrige. E lá diz ainda, na sequência lá do capítulo 12 de Hebreus, fala, toda a correção no princípio não parece ser de tristeza, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico aos que por ela são exercitados. Então no mundo vamos ter aflição, no mundo vamos ter angústia, problemas, dificuldade, luta, batalha. Não é fácil para ser crente de verdade. Ou está fácil para você? Para mim não está não. E se você falar para mim que para você está fácil, eu vou ficar duvidando da sua crença. Vou ser obrigado a duvidar de você. Nós somos como um time de futebol, irmão. Nós estamos jogando contra o adversário. E o adversário, além de querer fazer gol em nós, ele quer quebrar a perna do melhor, ele quer tirar do jogo o que estiver fazendo a melhor drible, ele quer derrubar. Então nós vamos ser perseguidos, odiados, atentados pelo adversário. Ele vai se opor a mim e você o tempo todo. É 24 horas. E se ele tiver um dia que puder fazer hora extra, ele faz. É aflições, é dificuldades. Só que Jesus falou, eu venci o mundo. Se ele venceu, Paulo disse que nele nós somos mais do que vencedores. Mas importa passar por aflições, importa passar por angústias, a não ser que você não quer o evangelho, mas se você quer o evangelho de fato, você vai ter problemas, talvez com o esposo, talvez com a esposa, talvez com o filho, talvez na sociedade, lá no seu trabalho, aonde for, pessoas vão te odiar e te perseguir por causa do que você é, dentro do ministério, não vão gostar de você por causa do que você é. Esse o evangelho, você está sujeito a tudo isso. Só que Jesus disse, tem de bom ânimo, eu venci. Ele foi perseguido de todos e por todos, porém ele venceu. Ele é o meu e o teu exemplo. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Quarto lugar, o evangelho de Cristo, a leitura que eu li, traz salvação. Salvação, essa palavra quer dizer o quê? Vida eterna. Está salvo é estar seguro. Somente o evangelho de Cristo traz essa convicção na vida de um ser humano. O ser humano pode ter conhecimento de tudo e de todos, ele pode ser PhD, chegou no topo, se ele não recebeu o evangelho, ele não passa de um desgraçado, ele não passa de um miserável, ele não passa de um infeliz. O ser humano pode ser uma pessoa de pouco conhecimento, de poucas condições financeiras, quem sabe não é conhecido na sociedade, mas se ele abraçou o evangelho de Cristo, ele é bem sucedido, ele é bem-aventurado, porque o mais importante na vida de um homem ou de uma mulher é a salvação em Cristo Jesus. Não tem coisa mais importante, e só o evangelho produz salvação. É por isso que o diabo não quer que você lê Bíblia. É por isso que você passa a semana toda com o celular na mão e não lê um versículo da Bíblia. Você zapeia, vai para o Instagram, vai não sei para onde, vai para o Face, vai não sei o quê, ou quando você não está com aquilo, você está conversando com alguém, vai para a rodinha, tomar um chimarrão, tomar um tereré, envolve com isso, envolve com aquilo, tem um dia a dia dos serviços, e você, a Bíblia fica encostada para você não ler, você não examina e nada. Irmão, o diabo quer que isso aconteça com você, porque quanto mais longe você ficar do evangelho, mais longe da salvação você está. Quanto mais próximo do evangelho, quanto mais o evangelho estiver na sua vida, mais a salvação de Deus vai aparecer em você. As pessoas vão olhar e dizer, não é qualquer um, tem algo diferente. Isso só pode ser produzido pelo poder do evangelho.
Aleluia! Quantos alcançou a salvação pelo Evangelho aqui essa noite? Adora, bendiz, glorifica, magnifica o nome daquele que está sentado no trono. Oh, aleluia! Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. Para quê? Para salvação. O problema da igreja odierna é que o poder que eles querem ver no Evangelho é para cura divina. O poder que eles querem ver no Evangelho é para bênção financeira. O poder que eles querem ver no Evangelho é para milagres, mas não quer ver o poder da salvação. Então reúne o povo para ter culto de revelação, culto da libertação, culto não sei do que, culto mas não sei do que. E Jesus não veio morrer na cruz para te dar riqueza e nem simplesmente para te dar cura. Ele veio morrer na cruz para te dar salvação. A maior cura é da alma, a maior cura é do espírito, a maior cura é dar a vida eterna. Não adianta nada de você estar na igreja, vomita, cansa, paralítico anda, mas não tem vida transformada, não tem a salvação da alma, isso não resulta em nada. Eu acredito que a verdadeira igreja que prega o verdadeiro evangelho, esses milagres tem que acompanhar. Eu não sou contra a profecia. Se Deus te usar esta noite, eu vou ouvir. Se for Deus falando, eu raspo a testa na cerâmica, porque eu creio que Deus fala, eu creio, esse é o poder do evangelho. Mas a missão da igreja é pregar a salvação pelo poder do evangelho de Cristo. Só o evangelho produz salvação. Aleluia. Orea soi remandai que no flow se queimar. Orebahasi keicho mandai assim. Uremende kito fly suriei rendai kitoma. Aleluia! Levante a sua mão comigo e adore se você pode. Receba um toque do Espírito Santo. Se você não recebe nada, não diga nada. Mas se o poder de Deus te envolve, abre esta boca santa, adora, glorifica, magnifica o nome daquele que está sentado no trono. Ele é digno de honra, glória, poder, louvor, majestade para todos sempre. Seja abençoado pelo poder do Evangelho de Cristo esta noite. Pastor, o senhor é contra cura divina, milagre? Não, não disse isso. No ministério de Jesus era acompanhado por milagres, era acompanhado por curas divinas. Sim, e a verdadeira igreja tem que ter essas coisas. Mas a nossa propaganda não é a cura divina. A nossa propaganda é salvação. É salvação, é vida eterna. Pois só o Evangelho de Cristo pode produzir. Só o Evangelho de Cristo pode fazer. O Alcorão não dá, os evangelhos de Allan Kardec não dá, a filosofia de Confúcio, de Buda não dá salvação, não dá, de jeito nenhum. Nem a filosofia de Aristóteles não traz salvação, de jeito nenhum. Um dia um camarada disse para mim, eu sou gnosticista, e para mim Jesus é um filósofo como Aristóteles. Eu falei, vem cá, vamos para cá. Quantas pessoas você conhece hoje, em algum lugar, adorando, dizendo, Aristóteles, eu te agradeço, porque a tua filosofia, os teus conceitos filosóficos mudou a minha vida. Quantos você encontra? Ele ficou me olhando, eu falei, eu tenho milhares na terra, para dizer para você, que tem milhares na terra, reunidos em vários lugares, dizendo, Jesus, o teu evangelho transformou a vida, o teu evangelho mudou o meu viver, o teu evangelho produziu salvação. Então Jesus não é mais um filósofo, não. Jesus é salvador do mundo, é libertador das vidas. O evangelho de Jesus é poder, é poder, é poder, é poder, poder para a salvação. Aleluia, 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 aleluia. La maiassore media quito flacia de que barraia. Quem pode adorar ele, adore. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas para mim, para conclusão, para respeitar o horário e não ser cansativo aos irmãos, o Evangelho de Cristo traz duas coisas importantes para a vida da pessoa: vida nova e abundância do Espírito Santo. O Evangelho de Cristo traz essas duas coisas: vida nova e abundância do Espírito Santo. Eu postei no Face recentemente e as pessoas fizeram uma confusão comigo lá, porque as pessoas não me entendem. Eu disse, se você está numa igreja que você não tem transformação de vida, sai dela e vai para uma igreja séria. Irmão, porque você tem que congregar num lugar onde o culto, a mensagem que se prega, muda o seu viver, te liberta de maus hábitos.
Aí tem pessoa, pastor Parecido, o que vem para a igreja e não quer que a mensagem mexa com ele. Gente, é impossível você vir num culto, adorar a Deus aqui, reunir a igreja, porque aqui é só tempo. A igreja somos nós que reunimos aqui. Reúne aqui e alguém for pregar e não falar com a gente, a não ser que nós não damos crédito. Porque se nós estiver atento, Deus vai falar conosco de alguma maneira. E nem sempre a mensagem de Deus é essa: eu estou contigo, eu vou te abençoar. Não, às vezes a mensagem de Deus é essa: te conserta, te converta, muda de vida, te transforma. Esse é o evangelho. Esse evangelho de oba-oba por aí, vem do jeito que está e fica do jeito que veio. Esse evangelho comprado na feira de pichincha. O evangelho de Cristo não. O evangelho de Cristo vem do jeito que está, mas aqui tem vida nova, aqui tem transformação, aqui tem libertação, aqui os maus hábitos vão embora, a vida velha fica para trás e a vida nova se prossegue para a glória do nome daquele que está sentado no trono. É por isso que Paulo escreve aos Coríntios, dizendo em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, novo, novo. Desses dias para cá, você não é mais o mesmo. Deus já tirou alguma coisa de você que estava te atrapalhando. Já tirou. A mensagem já te falou, já te machucou, sendo ela pregada ou lida, ou ouvida no cântico, mas a mensagem falou com você, falou, fica até com vergonha, não podia ter feito isso. É o poder do evangelho. Produz vida nova e abundância do Espírito Santo. Quando eu falo de abundância do Espírito Santo, eu não estou falando simplesmente de falar trelelê, ou de fazer milagre, porque uma vida cheia do Espírito Santo não quer dizer ficar falando em língua e fazendo milagre. Porque falar em língua até o diabo fala, fazer milagre até o diabo faz. E a Bíblia me ensinou a não medir a espiritualidade ou a santidade de uma pessoa por milagres ou falar línguas. Não, a Bíblia me ensinou a olhar a santidade de uma pessoa, a vida de uma pessoa, pelo seu fruto, pelo que ele vive, pelo que ele faz, pelo seu procedimento, pelas suas atitudes. E vida cheia do Espírito Santo é isso, irmão. Porque nós estamos vendo uma geração de povo que é o seguinte: o cara canta e faz, e acontece, e fala um guarani no púlpito, sapateia, entrega a profecia, mas sai daqui e vai para o motel com a namorada. E aí? Faz essas coisas todas e fica no pecado, vai para todos os cantos onde comporta pior do que o ímpio. Você não conheceu o evangelho e não tem o Espírito Santo. Jesus disse em Mateus 7, 20, 21, 22, 23: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão: eu não expulsei demônio no teu nome? Eu não curei no teu nome? Eu não fiz milagre? Eu não profetizei? E eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não vos conheço. Então a vida cheia do Espírito Santo vai me levar a falar em língua assim, vai me levar a profetizar, vai me levar a orar por alguém e alguém ser curado. Mas o meu dia a dia vai ser de um homem transformado. O seu dia a dia vai ser de uma mulher, de um ser humano diferente, que lá na empresa é diferente, que lá em casa é diferente, que nas redes sociais é diferente, que aonde está é diferente, aonde você se encontra é diferente, porque o Espírito Santo está inundando a tua alma de unção, de graça, de poder, de autoridade para viver uma vida diferente na sociedade. Quantos aí já estão recebendo a abundância do Espírito Santo? Eu ministro sobre a tua vida essa noite. Se você é batizado com o Espírito Santo e ainda não falou em línguas, você pode ser renovado aqui essa noite e falar em mistério com Deus. Se não é batizado, pode ser batizado e falar em língua pela primeira vez. Deixa Deus tomar a tua vida, seja cheio do Espírito de Deus, receba do poder e da graça dele esta noite. O Evangelho de Cristo está sendo pregado aqui mais uma vez. Orecaia sorebante rai uramanda suibirica lahasei ura sidibika tuibadaiase alabaia suribicandura bahasi uia sei de comanaia serra média teiba suibalaia terabacantura bamaiasi aleluia.
Eu lhe convido a estar em pé agora na presença do Senhor. Oh glória, oh glória. Olhe para mim. No Evangelho de Cristo você não precisa de vassoura ungida para varrer maldição de casa. No Evangelho de Cristo você não precisa de água benta e nem de água ungida. No Evangelho de Cristo não precisa de sal. No Evangelho de Cristo não precisa de fogueira santa. No Evangelho de Cristo não precisa de galho de arruda. Não, nada disso. Quem conhece o Evangelho está liberto dessas coisas. Não é um supersticioso nem idólatra. O Evangelho de Jesus nos liberta de tudo isso. Oh glória, oh aleluia. O Espírito de Deus está falando no teu coração nessa noite. Ele fala comigo aqui agora. Se você está me acompanhando pelas redes sociais, sinta um toque do Espírito Santo de Deus, pelo poder do Evangelho. Da Kamassurianda Rai. Aleluia! Oh glória! E a igreja odierna em muitos lugares está preocupada com muitas coisas, menos com o Evangelho. A igreja só é poderosa quando ela prega o Evangelho. O Evangelho, o Evangelho, o Evangelho de Cristo. A mensagem do Calvário ainda é a mensagem mais poderosa. Eu vou orar com você neste momento. Eu não sei qual é a tua necessidade. Se você quiser sair do seu lugar, dá um passo à frente, vou orar, ministrar na sua vida. Fique à vontade. Se quiser ficar onde você está mesmo, também fique à vontade. Mas quiser dar um passo à frente e receber a oração da fé, eu quero ministrar na sua vida essa noite. Porque eu creio que quando oramos, Deus abençoa. Pode ficar em pé mesmo aqui à frente. Só apresente o teu pedido a Deus. Eu quero ministrar na tua vida. E pelo poder do Evangelho, nós vamos ter testemunho de salvação de almas aqui. Não vai demorar. De vidas transformadas. Pelo poder do Evangelho, vamos ter testemunho de cura divina, de transformação, de problemas resolvidos, de renovação espiritual na vida, de ânimo, disposição. Você pode receber, tomar posse. Oh glória, oh glória. Aleluia, aleluia. Orebaia, seio kendo mandequito, faciquedo maiasi. Oh aleluia, oh aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Deus eterno que está sentado no trono. Receba do poder, receba da graça dele, seja envolvido por ele mais. Adore o nome dele. Aleluia. É a macei calabaya suribidiki tomanahaya. Ibalaseke do bobanahasi. Dei mantui fasui dei kitovaha. Dei mahayasou. Aleluia, aleluia. Deus eterno, Pai celestial, eu estou orando e ministrando na vida do teu filho, da tua filha essa noite. Ó Deus, é aquele também que está acompanhando na rede social. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder do nome soberano de Cristo Jesus, Pai, que a bênção do Senhor chegue na vida desta mulher, na vida deste homem de uma forma especial agora. Receba, tome posse em nome de Jesus. Pai amado, toda seta maligna, todo laço do adversário seja desfeito, neutralizado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que a bênção da renovação, da iluminação da mente derrama sobre o teu povo. Eu ministro agora, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio, é promessa de Jesus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Vai jorrar, a amargura sai da tua alma agora. Vai embora a tristeza, vai embora a amargura. Vai, jorra Espírito Santo, jorra na sua fonte de água viva. Agora, receba, tome posse. Seja abençoado, seja abençoado. Receba do poder, receba da graça. Seja cheio do Espírito de Deus. Mais, para a glória e louvor do nome soberano de Cristo Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus abençoe os nossos irmãos que seguem na rede social. Deus abençoe em nome de Jesus.